Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias, aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 3. Paulo diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Meus amados em Cristo, nós estamos estudando sobre o tema Vida no Espírito, baseado em 2 versículos. O primeiro está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. O outro texto está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aqui dentro desses 2 textos, estamos examinando de maneira mais detalhada, desde a queda, o que realmente aconteceu com aquele primeiro homem. Aquele homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E a extrema necessidade que nós temos de entender de maneira mais profunda o que é a habitação do Espírito. Então vamos, com a misericórdia do Senhor, pedir que Ele nos ajude e nos auxilie. Amém? Vamos orar. No Teu nome santo, Senhor, se manifeste a nós. Abra os teus céus, Senhor. Revela-te de maneira tão especial a cada um de nós. Teu é o reino, teu é o poder e a glória, Pai. Nós estamos aqui debaixo do teu nome, Senhor. É neste nome exaltado, é neste nome glorificado. É neste nome que não se compara a nenhum nome. Um nome revestido de glória, de poder e majestade. Pedimos a Tua ajuda mais uma vez, Senhor, que Teu Espírito Santo conduza esta reunião. Mesmo com todas as nossas limitações, nós confiamos que somente Ele pode glorificar o Teu nome aqui, Senhor. Peço, Senhor, mais uma vez que tenha toda a liberdade, Senhor, de ir fundo na nossa vida. Pai querido, Pai amado, nós dependemos totalmente do Senhor. Nos faça penetrar dentro desses textos que acabamos de ler, Senhor. E que possamos extrair toda a força dele para a edificação da nossa vida. Vem nos ajudar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu convido vocês para que mais uma vez nós olhemos para esse texto. Esse texto, irmãos, ele vai abrir para nós tudo aquilo que ocorreu em Gênesis capítulo 3. Aqui nesse texto, Paulo vai colocar o que ocorreu no interior do homem. Eu quero apenas recordá-los acerca daquela tricotomia de Gênesis. Deus criou o homem, o espírito, com 3 funções do espírito: da intuição, da consciência e da comunhão. E a alma também com 3 funções: vontade, mente e emoções. Essas são as faculdades do nosso homem interior. E essas faculdades, em Adão, antes da queda, operavam de maneira muito coordenada. A intuição do homem, aonde está a voz de Deus, onde está o falar de Deus, governava a vontade da alma. Depois, irmãos, nós temos a consciência do Espírito,
governando a mente. A mente que tem a ver com os nossos pensamentos. A mente que tem a ver com toda a compreensão. A mente como a faculdade mais elevada da nossa alma. A mente governa a vontade e governa as emoções, assim como a consciência governa a intuição e também a comunhão, que é a terceira faculdade do nosso espírito, que governa as emoções, a terceira faculdade da alma. Mas quando Adão caiu lá em Gênesis, capítulo 3, o seu espírito morreu dentro dele. É como que perdeu a sua força ativa. E o homem passou a ser governado pelo ego, que tornou-se o núcleo do seu ser. E agora toda a sua vida se resume no que sente, no que pensa e no que quer. Em seus sentimentos, em seus pensamentos e em seus desejos. E agora, Paulo vai dizer aqui algo muito interessante. Ele diz assim: mas receio o quê? A palavra receio aqui é phobos no grego, medo. Paulo tinha um profundo medo. O medo de Paulo é que, da mesma maneira que a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. O que quer dizer, irmãos? Que a primeira área afetada no homem após a queda foi a sua mente. Por quê? Porque o seu espírito, com a consciência, onde ele tinha toda a realidade espiritual, toda a experiência espiritual, que vinha pela sua consciência, que lhe dava o conhecimento, que lhe dava a experiência, e traduzia essa experiência de maneira muito real para ele. Agora ela não governa a mente, então a mente ficou solta em si mesmo. O homem passou a ser um ser ensimesmado, egocêntrico, centrado em si mesmo, em sua vontade, em suas emoções, em seus pensamentos. Ele perdeu Deus. Um capítulo que traduz isso para nós de maneira muito profunda é Efésios capítulo 2. Esse capítulo descreve para nós. E uma outra passagem, porção aliás, que nós iremos ler, que está no capítulo 4, vamos ler daqui a pouco, para nós entendermos o que foi que aconteceu. Por que nós necessitamos desta habitação do Espírito? O que é a habitação do Espírito? O que era o homem criado por Deus em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2? O que o homem pôde perder e o que nós podemos hoje experimentar? Então vamos devagar. Sabemos então aqui que a alma passa a governar, o governo do espírito é perdido e o ego, que é o núcleo da personalidade, passou a governar a alma. A Bíblia, ela nos mostra a salvação em 3 processos. O primeiro processo da salvação é a salvação do espírito. Quando alguém converte, quando alguém diz que nasceu de novo, qual é a primeira experiência interior dele? É a vivificação do espírito. Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos. Mortos aonde? Em nosso espírito, por causa dos delitos e pecados. Então a primeira experiência da salvação é a vivificação do espírito. E agora, irmãos, você vai ver que em 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 9 diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A alma tem que ser salva. Então veja que ele fala da salvação da alma. Como a alma é salva? Ela é salva no processo de santificação. Ocorreu a salvação do Espírito. A pessoa está salva. Agora nós precisamos ser salvos no caminho da cruz. Nós podemos sintetizar isso de uma maneira didática assim. Por causa da morte de Cristo na cruz, nosso espírito é salvo quando você crê. Agora, por nós caminharmos o caminho da cruz, a nossa alma é salva. Vê que didática mais simples e perfeita. A morte de Cristo salva o nosso espírito. O nosso morrer por Cristo, por andar o caminho da cruz, salva a nossa alma. Isso é muito interessante. Salvação do espírito, salvação da alma. Salvação do espírito é crer. Salvação da alma é viver. É caminhar, é obras. Então
Então nós temos que entender isso. Não é o meu assunto, apenas para pontuar de maneira didática, e aí nós entendemos o quanto isso é importante. Mas vamos prosseguir. Veja que ele diz assim: e se aparte, olhe bem, da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles pecaram, eles perderam duas coisas interessantes, essenciais. Eles perderam a simplicidade e eles perderam a pureza, que eram inerentes a Cristo. Como assim, irmãos? Precisamos compreender. Você tem que se lembrar de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. O capítulo 26, façamos, plural, o homem, porque aqui é a trindade, as três pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Versículo 27, criou, pois, Deus, o homem, a sua, singular. Por quê? Porque Adão, ele foi criado segundo a imagem de Cristo. Mas nós temos que entender isso de maneira mais microscópica, mais detalhada, mais minuciosa. Meus irmãos, olhe bem, vamos estudar essa palavra imagem e a palavra semelhança. A palavra imagem, se você examinar essa palavra imagem dentro de uma concordância hebraica do Velho Testamento, você saberá que essa palavra imagem, ela ocorre 15 vezes. 15 vezes apenas. Vou pegar um texto para lhes mostrar. Salmo de número 39, versículo 6. Você vai ver a beleza da tradução dessa palavra. Salmo 39, versículo 6 diz assim: com efeito, passa o homem como uma sombra. Só aqui, não vamos adiantar no texto não. Aqui já nos basta. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Essa palavra sombra aqui nesse texto é a palavra imagem. Ora, aqui eu digo para vocês que a palavra já está traduzida, porque a ideia da palavra imagem é sombra. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem de Cristo, então vamos entender assim, que o homem foi criado uma sombra. E como que é isso? Então entenda, a luz projeta sobre um objeto. Quando ela projeta sobre aquele objeto, o que ela produz? Sombra. A luz é Deus. Esse objeto da luz de Deus é Cristo. E aí o que acontece, irmãos? O homem é uma sombra de Cristo. Então, o que acontece, irmãos? Que só havia a luz e o objeto. Toda a luz de Deus só produzia sobre o objeto. Não tinha uma sombra. Aí, Efésios 1,4, Paulo diz assim: assim como nos escolheu nele. Então, Deus nos escolheu em Cristo, porque agora o homem passa a ser uma sombra da glória de Deus em Cristo. Está vendo, irmãos? Que coisa linda. Assim era Adão. Adão era uma sombra de Cristo. Assim como o jardim do Éden, ele era um espelho do céu. Os céus de Gênesis 2 e a terra estavam muito próximos espiritualmente. Eu não tenho tempo de examinar isso para vocês, mas vou citar o Salmo. O Salmo de número 8 é um salmo que ele traduz para nós Gênesis 2. Porém, irmãos, não é lendo. Nós precisamos examinar, pegar as palavras, destrinchar, descobrir o significado de cada uma delas. Este salmo, só para vocês terem uma ideia, talvez nós levaríamos aproximadamente 6 meses para ler esse salmo. 6 meses. Vocês podem ficar escandalizados. Só, irmão, que é isso? Eu leio esse salmo em 2 minutos. Não, você pode ler, mas você nunca vai entender ele em 2 minutos. Tamanha profundidade. Veja que quando ele diz assim no versículo 4 e 5, quem é este homem? Para que dele te lembres. Essa palavra lembres, olha a tradução dessa palavra. Essa palavra significa assim: quem é este homem que sempre e eternamente ocupaste o teu pensamento? Olha o tamanho do significado dessa frase. Quem é este homem?
O que significa que na mente de Deus havia um homem. Havia um homem que sempre ocupou eternamente o seu pensamento. Por isso que toda a glória da luz de Deus refletia sobre este homem. Mas um dia Deus desejou ter não apenas este homem, mas muitos homens que fossem transformados, conformados e glorificados por esse homem. Está vendo, irmãos? Porque o nosso padrão é Cristo. O nosso padrão, em todas as esferas, é Cristo. Quando Deus criou Adão era uma sombra de Cristo. Eu estava dizendo para vocês, na primeira reunião, sobre aquele texto de Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Então eu disse para os irmãos aqui, que se não é Deus que diz aqui nesse texto, viraria uma das maiores confusões da Bíblia. Porque imagina, quem era Adão antes da mulher? Adão era Adão. A pergunta é óbvia, como a resposta. Mas era Adão mais Deus. Deus era tudo para Adão e Adão era a sombra de Cristo na terra. Eu pergunto, faltava alguma coisa para Adão, irmãos? Ele tinha tudo. Em Deus nós não temos tudo, irmãos. Nós muitas vezes dizemos assim, Senhor, Tu és tudo para mim. Quando você diz que Deus é tudo para você, o que são as outras coisas? É nada. Não é verdade? É nada. Porque as pessoas podem ir conosco até a sepultura, mas quando você sabe que Deus é tudo para você, depois da sepultura, Deus continua, Ele é tudo. Essa é a verdade, irmãos. É difícil admitir, mas Deus é tudo. Deus é tudo. Tudo passa, Deus não passa. Deus é eterno. Então veja isso, irmãos. Deus é tudo e era tudo para Adão. E digo para vocês, essa história de que Adão estava lá colocando o nome nos animais, aí passava cada um com seu par. Aí de repente ele olhou, se eu não tenho par. Aonde nós arrumamos isso na Bíblia? Isso não existe, isso não está na Bíblia. Que Adão de repente falou, nó, agora que eu percebi, eu não tenho. Irmão, sabe qual a sensação que eu tenho? Adão não sentia falta de Eva. Ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha a companhia de todos os animais. Foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Porque, irmãos, Deus ele é estritamente um ser relacional. Adão tinha comunhão com Deus, Adão tinha relacionamento com todas as criaturas, mas ele não tinha relacionamento com outro igual a ele. E aqui entra o propósito mais glorioso do casamento. O propósito do casamento, irmãos, é refletir a Trindade, porque a Trindade é comunhão. Assim como João 30 diz, eu e o Pai somos um. A questão é que Adão, ele era único, ele não tinha o outro. Ele não tinha o outro para a comunhão. Nós precisamos da comunhão com Deus, mas precisamos da comunhão com o outro. Aí sabe o que acontece, irmãos? Deus cria a mulher. E quando Deus cria a mulher, o que Ele diz? Esta afinal é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é outra como eu. Aí começou o que, irmãos? O problema. Não é que a mulher é o problema, é que começou o problema, irmãos. É porque é fácil relacionar com Deus, não é? Só que Deus mostra para nós que a base do relacionamento com Ele está no outro. Não é? Lembra quando João diz assim no primeiro capítulo da sua epístola? E a nossa comunhão é com os irmãos? Não. Com a igreja? Não. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E fora disso aí, não tem comunhão. Não tem comunhão. Significa que se eu tenho um problema com meu irmão, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu estou com dificuldade no meu casamento, eu não tenho comunhão com Deus. Nós tivemos uma conferência agora de casais. Então, terminou os estudos e me veio algo na cabeça. Falei, gente, não tem método para conserto conjugal, para ajudar casamento. Não tem. Tudo isso é coisa que os irmãos gostam. Os irmãos gostam dessa coisa de melancolia, essa coisa... Nada, irmãos, não tem nada disso, não tem segredo. Sabe qual é o melhor estudo para casamento? Relacione-se com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, você vai ficar bem no seu casamento.
Nós não temos problemas conjugais, nós temos problemas espirituais. Certo? Eu sou um mau marido é porque eu sou um mau cristão. Você entende? Eu sou um problema no meu casamento é porque eu tenho um problema com Deus. Sabe por que eu tenho dificuldade no meu casamento? É porque eu tenho dificuldade na oração, eu tenho dificuldade com a palavra, eu tenho dificuldade com a comunhão com Deus. É o meu problema de comunhão com Deus que me torna um homem problemático no meu casamento. Essa é a matemática. Então não adianta ficar correndo atrás de conferência de casais, não. É a vida da igreja, o relacionamento com Deus que vai te ajudar no seu relacionamento conjugal. Aí um irmão virou para mim e disse assim, sabe, Luiz, o que eu fiquei pensando? Que a gente vem aqui, essa conferência e não sei o quê, não sei o quê. Ô Luiz, nós não precisamos de nada mais a não ser entender, Cristo é a nossa vida. Relacionar com Ele, vou relacionar com meus filhos, porque quando eu me relaciono com Deus de maneira séria e eu fracasso no meu casamento, eu não preciso de nenhum estudo para me mostrar onde eu estou fracassado. O Espírito Santo me convence que eu estou fracassado. Porque a comunhão com Deus você sente quando ela está enfraquecendo, está diluindo, está se perdendo. Então, irmãos, nós, na verdade, não temos problemas conjugais, nós temos problemas espirituais. É ou não é? É difícil admitir isso, mas essa é a matemática pura e simples. O meu problema com a minha esposa é eu com Deus. É o meu problema com Deus. Eu não comecei a fracassar no meu casamento, eu comecei a fracassar na minha fé. Pronto. Que coisa simples, irmãos. E a gente precisa aprender, porque quando você se relaciona com Deus, você aprende o que é amar, o que é perdoar, o que é aceitar, o que é ser ferido e não revidar, o que é ter graça para suportar. Onde você aprende isso? Aos pés do trono de Deus. É prostrado, humilhado. Ninguém chega naquele trono se não experimentar um batismo de humilhação. Porque ali você vê que Ele é tudo e você não é nada. Então, meus irmãos, vamos entender aqui. A palavra imagem ficou clara para nós. Agora vamos estudar a palavra semelhança. Veja a grandeza dessa palavra. O homem foi criado para ser uma sombra de Deus. Uma sombra de Cristo. O texto que eu quero ler com vocês está no primeiro capítulo do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Veja isso, irmãos. Ezequiel 1, 28. Preste bastante atenção nos detalhes desse texto. Como o aspecto do arco, a palavra que é arco-íris, com aquelas 7 cores. Ezequiel 1, 28. Com o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Agora observe. Esta era a aparência da glória do Senhor. Então vamos interpretar esse texto para compreendermos a sua grandeza. Observe aí como o aspecto do arco-íris. Qual é o aspecto do arco-íris? 7 cores. Algo que Satanás procurou perverter. Porque arco-íris, na Bíblia, fala da fidelidade do caráter de Deus. Então, quando o diabo perverte isso, ele está querendo perverter o caráter de Deus, certo? Nós vamos deixar isso para lá. Aí ele vai dizer assim, como o aspecto do arco-íris, está vendo aí? Assim era a aparência da glória de Deus. Essa palavra aparência é a mesma palavra semelhança. Então, vamos traduzir isso de maneira mais profunda. Aparência. A aparência aqui, a semelhança aqui, essa palavra semelhança, ela vai nos mostrar isso, as 7 cores, que fala da perfeição infinita. Deixe-me dizer algo para vocês, vou colocar algo aqui. Salmo de número 8, olha o versículo 4 e 5, vamos continuar lendo ele. Que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o estimes. Fizeste-no, entanto, menor do que Deus. Agora observe essa frase. De glória e de honra o coroastes. A palavra coroastes aí vem de um termo no hebraico que significa vestir. Adão e Eva, você se lembra? Quando eles perceberam, sentiram o pecado na vida deles, eles se esconderam. Eles tiveram vergonha. Por quê? Porque essa vestidura de glória que estava sobre eles, que refletia as 7 cores do arco-íris, eles perderam imediatamente.
Aí eles se esconderam e tiveram medo. Está vendo, irmãos? Porque o pecado produz medo, mas o amor lança fora todo medo. Porque Adão, ele não conhecia o amor de Deus. Ele não conhecia o amor de Deus. Aí você vai ver que tudo isso, irmãos, tem a ver com o que Paulo disse, a simplicidade e a pureza, a imagem e a semelhança de Cristo na vida de Adão. Isso que o pecado tirou. E quando foi, irmãos? Quando o Espírito perdeu sua função ativa por causa do pecado. Deixe-me mostrar isso para vocês ainda com outros textos. Por favor, abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 17. Esses textos também, eles vão descrever o que aconteceu na queda. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, no Senhor testifico. Lembre-se, nós estudamos muito essa palavra ontem. Não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pensamentos aqui sempre é uma alusão à mente. Então, deixe-me explicar algo para vocês. Quando Adão caiu e o seu espírito perdeu a força ativa sobre a alma, aí o que aconteceu? Os pensamentos ficaram cheios de vaidades. Você sabe o que significa a palavra vaidade aqui? Como que uma bolha de sabão, que você pipoca e aí acabou tudo. Justamente isso, uma coisa vazia. A mente ficou vazia. Tem um ditado, não está na Bíblia, mas faz sentido. Mente vazia é a indústria do diabo. Então o que aconteceu? Como a consciência não alimentava mais a mente, o que o homem fez? Ele foi buscando tudo para fora de si. Aí você vai ver a geração de Caim, nos filhos de Ada, Jubal, Jabal e Tubal-Caim. Aqueles que foram os construtores de armamentos para a proteção, de situações ou coisas para o prazer, alimentos para a provisão e a música para o prazer, instrumentos de música para o prazer, proteção, provisão e prazer. Aí o homem começou a encher a mente dele de tudo que era proteção, provisão e prazer, porque agora havia uma geração vivendo uma vida sem Deus, com a mente vazia. Meus irmãos e irmãs, vou contar algo para vocês. Nós estamos hoje vendo uma grande revolução na neurociência. E tudo isso tem a ver com a questão da mente do homem. Mente. Como as pessoas hoje têm uma mente tóxica. Como as pessoas hoje têm uma mente ácida, uma mente doente, por causa de traumas, por causa de feridas. E elas crescem. Na vida cristã elas ficam assim. Hoje existem muitos estudiosos da neurociência dando explicações impressionantes, mas precisamos entender que essas explicações têm na Bíblia uma fundamentação. Essa questão das questões tóxicas da mente. Eu já acredito que já falei para vocês sobre as janelas da nossa mente, janela killer, janela light, janela neutra. Como nós precisamos entender isso. O cristão, ele não pode de maneira alguma deixar que a sua mente fique vagando pelas coisas do mundo. Nós precisamos alimentar o nosso espírito para que a nossa consciência domine a nossa mente. Senão nunca você saberá o que é andar no espírito. Você vai viver gangorrando. Essa bipolaridade espiritual é porque nós não temos alimentado o nosso espírito, nós deixamos que a nossa mente governe. Então, olhe bem o que diz esse texto. Não andeis. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não andeis com pensamentos vazios. Ora, irmãos, por que eu vou gastar tempo da minha vida vendo filmes, vendo coisas cheias de violência, cheias de malícia? Estou alimentando o quê? Meu espírito? Nunca. Você está bloqueando o seu espírito, está alimentando a sua alma. Cair vai ser só uma questão de dias. Entende, irmãos? Entristecer o espírito, que foi uma tônica forte nesses dias, será uma questão de horas, de minutos. Entristecer ele.
Porque o Espírito Santo ele não age diretamente na nossa alma, ele age no nosso espírito para atingir nossa alma. Então nós temos que entender que o nosso espírito é a faculdade mais importante do nosso ser. Vamos seguir na leitura. Observe bem o que aconteceu com Adão quando ele caiu. Obscurecidos de entendimento. Entendimento também é mente. A mente ficou em trevas, porque a palavra obscurecido aqui significa, traduzido, é coberto de trevas. Trevas. Lembre-se, nós lemos ontem, Efésios 5, outrora éreis trevas. Sabe o que é trevas, traduzindo no sentido espiritual? Ignorância espiritual. Falta de conhecimento e de revelação espiritual. Agora, irmãos, a mente não tem como ter revelação espiritual, conhecimento espiritual. Por quê? Porque toda revelação espiritual, todo conhecimento espiritual ocorre aonde? No espírito. No nosso espírito. Aí ele diz, alheios, a palavra alheios aqui é distantes, alienado da vida de Deus, por causa da ignorância. A palavra ignorância aqui vem do termo grego agnoia, falta de conhecimento. Porque o homem perdeu a falta de conhecimento. Não é, irmãos, não é normal um cristão não ter conhecimento espiritual. É anormal, é antibíblico. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. E o nosso Senhor Jesus diz que ele nos guiaria em toda a verdade. Em 1 Coríntios capítulo 2, fala que o Espírito Santo, só ele conhece as profundezas de Deus. Só ele. E ele comunica para nós todas as profundezas de Deus. Se você é uma pessoa que espiritualmente é rasa no conhecimento espiritual, você não tem problema intelectual, você não tem problema de capacidade intelectual, você tem um problema espiritual. Espiritual, porque o Espírito Santo, ele nos ensina em todas as coisas. Não fique dando desculpa, irmão, eu só estudei até o primeiro ano, eu não sei nem a diferença de um 0 para o O, faz a menor diferença no campo espiritual. Você pode não saber nem ler e escrever, tá certo? Nem ler e escrever, mas uma coisa fará diferença na sua vida, o seu conhecimento espiritual. Isso acontece aqui no nosso espírito, porque o nosso espírito está bloqueado. Nós vimos ontem, o que nos impede de andar no espírito? Entulhos, nós vimos lá uma lista de entulhos. Gálatas capítulo 5, versículo 16, andai no espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Versículo 19, as obras da carne. Aí vai ter uma lista lá das obras da carne. São esses entulhos que nos impedem de andar no espírito. Efésios 5, 18, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do espírito. O que nos impede de sermos cheios do espírito? É só você ler Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3. Você vai ver uma lista de pecados. São esses entulhos de pecados que nos impedem de andarmos no Espírito e de sermos cheios do Espírito. Porque se andamos no Espírito, andamos ascensionalmente. E aí, naturalmente, seremos cheios do Espírito. Aí ele diz mais, em que vivem pela dureza. A palavra dureza é poroses, é como que um calo. Quando o homem pecou, perdeu o contato do Espírito de Deus no seu espírito e a alma ficou vagueando sozinha, sabe o que aconteceu? Houve uma calosidade. O homem ficou como que impenetrável, insensível. Porque o Espírito Santo, irmãos, é que nos torna quebrantados. É o Espírito Santo que nos torna maleáveis. É o Espírito Santo na nossa vida, irmãos, que nos faz render. É o Espírito Santo que inspira dentro de nós o anelo devocional por Deus. É o Espírito Santo. Porque do contrário, irmão, sem ele nós vamos ter um coração duro, impenetrável, insensível. Você pode estar do lado do seu irmão, está ali o seu irmão, ouvindo, recebendo a palavra. E você aqui do lado, você recebeu a mesma palavra e você não sente nada, não percebe nada, não discerne nada. E por quê? Porque o seu coração está com uma calosidade. Se tornou uma pessoa inquebrantável. Nós precisamos orar, irmãos, e arrepender e dizer, Senhor, ganhe o meu espírito. Ganhe o meu espírito. Tire essa casca dura, esse bloqueio no discernimento espiritual, porque essa palavra, poros aqui, ela fala disso também, de porosidade, ela fala também de um bloqueio que ocorre dentro da nossa alma.
no nosso discernimento espiritual. Versículo 19, porque ela traz o sentido de percepção obstruída. Essa palavra aqui, ó, dureza, porosis, é percepção obstruída. A pessoa não tem a percepção de Deus. Por que uma pessoa não cristã, ela não tem discernimento de Deus, não tem percepção de Deus, ela só consegue olhar para frente. E quando ela olha para frente, ela só consegue enxergar um palmo à frente. Ela não consegue ter uma percepção da espiritualidade. Ela não consegue ter uma percepção da divindade, por causa desse bloqueio na sua alma. O texto é muito claro. Versículo 19, os quais tendo se tornado insensíveis, olha outro ponto interessante, irmãos, com a queda, quando o Espírito Santo ficou inativo dentro do homem, sabe o que aconteceu? Ele ficou perdido em todo o seu sentimento. Essa palavra insensíveis aqui, a tradução dela é perdido nos sentimentos. O homem começou a amar aquilo que Deus não amava. O homem começou a desejar aquilo que Deus não deseja. Porque quando o homem estava na terra, ele era simplesmente uma sombra de Deus. Ele amava o que Deus amava. Ele desejava o que Deus desejava. Deus tinha livre-arbítrio. O homem também tinha livre-arbítrio. Percebe, irmãos? O homem tinha livre-arbítrio. Porque ele era uma sombra de Deus. Mas quando ele foi colocado à prova, ele falhou. Sabe por que ele falhou, irmãos? Porque ele tinha independência na sua vontade. Deus não criou uma máquina que era obrigado a amá-lo. Não, Deus criou o homem dando a ele a liberdade. A liberdade. Deus criou o homem dando a ele o livre arbítrio, o poder de decidir na sua escolha. Porém, irmãos, ele não sabia que ele seria amarrado, aprisionado pelas suas consequências. Entende? A vida no Éden era uma vida muito simples. Mas o que o homem preferiu? Ele preferiu um caminho obscuro. E foi nesse caminhar obscuro que ele se tornou insensível, ele se perdeu nos seus sentimentos. Aí diz, e se entregaram à dissolução, à luxúria desenfreada, a um caráter ultrajante, para com toda avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora veja o versículo 20, olha que beleza preciosa tem esse versículo, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Ora, meus irmãos, você pode passar a vida toda tentando interpretar esse texto, ou esses textos. Você não vai conseguir encontrar luz, fundamentação, se você não voltar para Gênesis e pegar a palavra imagem, semelhança, saber que Adão foi criado à sombra de Cristo. Ele foi criado revestido de glória e de honra, pureza e simplicidade. Está vendo aqui imagem e semelhança, pureza, simplicidade. Está vendo aqui, irmãos, que essas coisas elas se configuram. Aí o que Paulo está dizendo? Vocês precisam entender o que aconteceu com a vossa mente, com o vosso espírito. Aí ele vai relacionar essas coisas. Aí ele conclui assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Está vendo aí? Não foi assim que aprendestes a Cristo. Olhe bem, a palavra aprender aqui é tomar para si. Lembre-se, Gênesis 1:27. O que diz Gênesis 1:27? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Escute. 2 Coríntios 4:4 diz o quê? Que Cristo é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz o quê? Que Cristo é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que ele é o resplendor do caráter de Deus. Então, irmãos, voltemos aqui para Efésios capítulo 4, por favor. Permita-lhes mostrar algo a mais. Aí ele diz assim, versículo 21, se em verdade tendes ouvido, e nele tendes sido ensinado, segundo a verdade que está em Jesus, e que, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem. O que é este velho homem aqui, irmãos? É a descrição de todos esses textos. Estão vendo? Do versículo 17
até o versículo 19, o que nós temos? Nós temos a descrição daquilo que é o velho homem. A segunda pergunta: quando foi que esse velho homem nasceu? Ele nasceu na queda. Ele nasceu no pecado de Adão. Esse velho homem, ele é aquilo que nós conhecemos como natureza humana caída. Este velho homem é o que nós chamamos de carnalidade. Deus diz assim: meu espírito não habitará para sempre no homem. Gênesis 6:3. Porque este é carnal. Aqui está a descrição do homem, o que é o homem carnal. Aí ele diz assim: despojeis, tire essa roupa velha deste homem carnal que está corrompido segundo os desejos enganosos. Aí ele diz assim: e vos renoveis, olhe bem, no espírito de vossa mente. Então, o que é o espírito da nossa mente, irmãos? Se você tem uma ideia, está óbvio. O espírito da nossa mente é a consciência. Porque a consciência é a faculdade mais importante do nosso espírito. Espírito da vossa mente. O que é o espírito da vossa mente? É o espírito governando a alma. É a consciência governando a mente. Porque a consciência, como a faculdade mais importante do espírito, governa a faculdade mais importante da alma, que é mente. Estão vendo aí? Olha o versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado, olha a palavra, semelhança. Lembra aqui agora, irmãos? Vamos lembrar? Capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, versículo 28. Aqui está a palavra semelhança de Deus. Agora nós temos o quê? Nós temos uma restauração plena, uma restauração completa. Quando é, irmãos, que o espírito da nossa mente atua? Quando o Espírito de Deus vem fazer morada no nosso espírito. Quando o Espírito de Deus vem nos habitar. Então, quando o Espírito de Deus vem nos habitar, o que acontece? A nossa mente passa a ser governada pela vida do Espírito. Passamos agora a ser um novo homem, uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso é novo nascimento, irmãos. Isso é conversão real. Isso é vida transformada. Não existe outra vida cristã que não seja essa. Se você observar a clareza de tudo isso, você vai saber, irmãos, que esses versículos 17 a 24, eles formam uma base muito importante contextual para nós entendermos aquele versículo 30 de Efésios capítulo 4. Aqui está a base. Então a primeira base é esta. Vamos colocar com muito cuidado. Versículos 17 a 19. O que foi que aconteceu com o homem caído? Quando aconteceu tudo isso, a mente ficou vazia, corrompida, obstruída, insensível. E aí o homem passou a praticar com toda força pecados. Aí ele está dizendo: não foi assim, vocês não foram criados à imagem e semelhança de Deus para ser isso. Aí o homem perdeu a simplicidade e a pureza de Cristo. Ele perdeu glória e honra, os coroasse. Ele perdeu aquela vestidura de glória e de honra. Aí ele passou a ser um velho homem, corrompido pelo prazer do engano. Aí ele diz assim: e vos despojeis do velho homem, e vos revistais do novo homem, criado à semelhança de Deus. Assim está na minha versão. A semelhança de Deus. Este é o novo homem. Sabe, irmãos, digo para vocês, essa nova criação aqui, ela é mais poderosa do que a primeira criação. Porque quando Deus criou o primeiro homem, como ele criou? Você se lembra? Ele tirou do pó da terra, soprou nas suas narinas, Gênesis 2,7, o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E o que aconteceu depois disso? Queda. Como foi criado o novo homem? Agora, irmãos, não é a imagem, não é a semelhança, é o próprio Deus homem que desce. Ele desce aqui nessa terra, ele desce e ele vence o mundo. A primeira coisa que ele venceu, o mundo. A segunda coisa que ele venceu,
Pecado. A terceira coisa que ele venceu, a morte. A quarta coisa que ele venceu, Satanás e o inferno. Aí ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, aí ele deu o poder da ressurreição para criar um novo homem para ele, uma noiva para ele. Aqui a noiva é gerada. Esse novo homem é a noiva. Aí agora, irmãos, ele foi criado, nós fomos criados num poder tão grande, que mesmo que o pecado venha nos tocar, existe poder suficiente no sangue de Cristo Jesus para nos perdoar. E também o poder na palavra para nos lavar. E ele ainda não cessou de trabalhar na nossa vida. Ele começou, mas ele vai até o final. Ele vai até o final. Mas primeiro, irmãos, tem que haver em nós uma disposição. Uma das coisas erradas que os cristãos estão cometendo na compreensão é achar que a vida cristã é totalmente passiva. Nós temos que depender que Deus faça tudo, que Cristo faça tudo. Nós temos a graça, mas precisamos vivê-la com responsabilidade. Tem a nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade da consagração, da entrega, da sinceridade, da verdade, de andar. Andar no Espírito não é responsabilidade do Espírito. Andar no Espírito é responsabilidade minha. É responsabilidade tua. Ser cheio do Espírito não é uma obra do Espírito. Ser cheio do Espírito é uma obra minha. Porque o Espírito já foi dado para dentro de nós. E ele foi dado para quê, irmãos? Ele foi dado para fluir. Ele foi dado para jorrar. Ele foi dado para transbordar. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e aquele que te pede água, tu lhe daria água. Porém, eu quero que você saiba que a água que eu te der vai formar em você uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Aí você lê, irmãos, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim, que Deus, Ele colocou a eternidade dentro de nós. E outro texto lindo, irmãos, lindo. Esse faço questão que você veja ele comigo. Você tem que ver, não só ouvir. Zacarias, capítulo 12, versículo 1, que está intimamente ligado com esse texto aí. Por favor, irmãos. Zacarias, depois de Ageu aí. Antes de Malaquias, então você vem Mateus, Malaquias, Zacarias, aí se acha rapidinho o livro de Zacarias, tá bom? Olha o capítulo 12, veja que coisa linda, oráculo da palavra do Senhor acerca de Israel. Ele diz assim, o Senhor estende o universo, está vendo aí? A palavra céus, que está na sua versão aí, é a palavra para universo. Estende o universo e funda, cria a terra. E olha o terceiro, irmãos, e forma o espírito dentro do homem. Então você vai ver aqui três coisas que para Deus é importante. Qual a primeira? O universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, qual é o terceiro ponto importante nesse versículo? O Espírito. Coisa mais importante, irmãos, que o homem tem é o Espírito. Deus quer mostrar para nós, irmãos, que assim como o universo é algo que nós assustamos pela sua criação, pela sua harmonia, pela sua simetria, pela sua beleza, pela sua altura, pela sua grandeza, pela sua profundidade, que nós não conseguimos chegar nem a 0,0000001% do conhecimento do universo. E também estamos na Terra, que de todos os planetas, irmãos, não tem nada que seja mais belo. Não tem nada que seja mais lindo, mais misterioso. Tem uma foto que a NASA fez, irmãos. É uma foto linda, eu até tenho essa foto. E essa foto, irmãos, a tradução dessa foto é pálido ponto azul. Pálido ponto azul. Então, uma nave Voyager, ela foi lançada em 1977. Então, ela foi tirando fotos. Cada pixel demora, em média, 6 horas para poder chegar.
Essa foto tem 600 pixels. Então, os cientistas demoraram para ver aquela foto chegar na tela. E a tela da NASA é uma parede muito maior do que essa aqui. Então, os cientistas, cada dia que chegavam lá, viam uma parte da foto chegando. Mas no dia que essa foto se formou, então esse cientista que escreve esse texto, ele fala que todos começam a olhar para aquela foto e começaram a arrepiar e ficaram de queixo caído. Quando todos perceberam, todos eles estavam assim. Então eles colocaram o nome dessa foto de Pálido Ponto Azul, uma foto do universo. Aí eles perceberam que lá tem uma bolinha, mas muito pequenininha, entre todas aquelas figuras, e está ela lá. Aí eles ampliaram. Quando eles ampliaram, irmãos, era a Terra. Quão pequeno nós somos, irmãos. Quão pequeno nós somos. E aí, irmão, você vê esse texto lindo aqui. Deus estendeu o universo, criou a terra e criou o espírito do homem. Porque assim como o universo é tão importante, a terra é tão significativa, então o que dizer do espírito do homem para Deus? Porque é o único lugar que ele habita. É o único lugar. Se tem um universo, Deus quer dizer para mim e para você, eu não habito aí. A minha presença está aí porque eu sou onipresente. Na terra, eu coloquei o meu testemunho, mas o lugar que eu escolhi para habitar foi o espírito do homem. Como nós temos que entender isso, irmãos? Como isso tem que ser vida para nós? Isso tem que mudar nossa vida de oração, vida de comunhão, vida de adoração, tem que mudar tudo. Nós temos que compreender a grandeza e o significado dessas coisas, porque senão, irmãos, nunca saberemos o que é andar no Espírito. Para terminar, eu quero deixar apenas alguns textos aqui para vocês, só para a gente ler e terminar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 46 a 50. Deixe-me ler esses textos para vocês e por aqui nós vamos concluir. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 46 a 50. Vai falar dos dois homens, Cristo e Adão. Mas não é primeiro o espiritual, Adão, é claro, e sim o natural, Adão. Mas depois, Cristo, o homem, porque aqui está falando de Cristo, homem, e Adão. O primeiro homem formado da terra é Adão. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então, o que esse texto quer dizer? Irmãos, nós temos uma carga genética de Adão. Em nós tem um homem natural. Em nós existe um homem terreno, existe um homem natural. Nós trazemos a carga deste homem terreno. Agora observe, e como é o homem celestial, também os celestiais. Sabe o que esse texto está dizendo? Que nós também somos homens e mulheres celestiais. Deixa eu dizer mais. Versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Isto afirma, irmãos, carne e sangue, isto é, a vida natural de Adão, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então você consegue ver aqui a grandeza de tudo isso. O cristão vive a realidade da vida natural e a sobrenaturalidade da vida celestial nesse corpo. Nós vivemos a sobrenaturalidade da vida celestial. É nesse ponto que nós temos falhado, irmãos. É que nós temos vivido a vida natural com muita força, com muita veemência. E não temos vivido a sobrenaturalidade da vida celestial. Por quê? Porque temos fracassado em andar no Espírito e ser cheio do Espírito. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor vos abençoe. Mais uma vez, foi uma grande alegria estar aqui entre os irmãos. Que o Senhor continue fazendo a obra dele na vida dessa igreja. Vamos orar agradecidos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo que nós passamos aqui. Por todas essas horas que nós podemos te desfrutar, Senhor, recebendo, ouvindo a tua palavra. Nós sabemos que não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito.
E nós confiamos na obra do Teu Espírito na nossa vida. Continue abençoando o Teu povo neste lugar, Senhor. Cada irmão aqui na sua localidade, que tenhamos, Senhor, a plena consciência que houve sim uma magnífica visitação do Senhor a nós nesses dias. Continue na Tua obra, continue no Teu caminho, continue no Teu propósito na nossa vida, Senhor. Nós rogamos a Ti no grande, no majestoso, no santo nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, irmãos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo.